Imagina a polícia chegando em uma casa de fazenda que acabou de pegar fogo em LaPorte, Indiana. As chamas tinham tomado conta da casa inteira e quando o sol nasceu, restavam apenas cinzas e ossos. Mas as vítimas não haviam morrido por causa do incêndio. A polícia encontrou restos mortais de 3 crianças e o corpo decapitado de uma mulher. O que os investigadores encontrariam sob o solo daquela fazenda transformaria o caso em um dos maiores horrores da história americana. A mulher que vivia ali era basicamente uma caçadora de gente e o nome dela era Belly Ganes. Ela nasceu em 11 de novembro de 1859 na pequena vila de Selbu, na Noruega. Desde criança, trabalhou duro, ajudava os pais nas colheitas, cuidava dos animais e trabalhava como empregada nas fazendas vizinhas. Em 1877, quando tinha apenas 18 anos, sua vida mudou para sempre. Essa história não é 100% confirmada, mas algumas fontes contam que durante uma festa local, a menina que estava grávida na ocasião foi brutalmente agredida por um homem que chutou sua barriga e ela acabou perdendo o bebê. O agressor era de uma família rica da região e por isso nenhuma autoridade prendeu o rapaz. Dizem que depois disso a jovem se tornou fria, amarga e silenciosa. Pouco tempo depois, o homem que a atacou morreu de um câncer no estômago. Anos mais tarde, ela deixou a Noruega, partindo para a América. Gente, a Belly tinha um nome super complicado, que eu não sei se a pronúncia está correta, mas era Brynhild Ponsdatter Storseth. E chegando nos Estados Unidos, ela rapidamente virou Belly, um nome muito mais fácil, mais curto e americano. Então ela foi recebida pela sua irmã, Nellie Lawson, que já vivia em Chicago. Na verdade, ela chegou em Nova York e logo foi para Chicago ficar com a irmã. Belly trabalhou como empregada doméstica e depois em um matadouro, onde ela passava os dias cercada por sangue e ossos. Nesse trabalho do matadouro, muitas pessoas não conseguiam ficar por muito tempo, porque era muito bizarro. Trabalhar lá não era nada fácil, mas segundo relatos, a Belly ficava muito tranquila. Ela era uma mulher diferente, forte, imponente, com quase 1,80 m de altura, 90 quilos e ombros largos. E chamava a atenção por conta da sua força física e pelo olhar sempre distante. Em 1884, Belly conheceu Mads Sorensen, outro imigrante norueguês. Eles se casaram e alguns anos depois abriram uma pequena confeitaria. A empresa não deu muito certo, estava indo mal e não dava o retorno que eles esperavam. Aí, um belo dia, o pequeno negócio pegou fogo. Nossa, que tragédia! Como eles iriam viver agora? Tragédia nada, gente. Eles tinham seguro e o casal recebeu um valor considerável pela loja que estava fadada ao fracasso. A seguradora até abriu uma investigação, mas não acharam nenhuma irregularidade e pagaram o valor do seguro. O incêndio aconteceu em 1889. 6 anos depois do incêndio da confeitaria, a casa do casal também pegou fogo. E eles, mais uma vez, receberam o dinheiro do seguro. Anos depois, em 1900, o Mads morreu repentinamente por problemas cardíacos. Aqui tem um detalhe muito interessante. O Mads tinha um seguro de vida que estava vencendo. E então ele resolveu fazer um outro seguro, só que enquanto um estava vencendo e o outro foi contratado, ele ficou um dia com os 2 seguros ativos. Apenas um dia, pessoal. E foi nesse exato dia, 30 de julho de 1900, que ele faleceu. Exatamente no dia em que as 2 apólices de seguro estavam ativas. E, claro, sua mulher, a Belly, era a beneficiária. Já eram 4 seguros, tá? Anotem aí para não se perder, porque o negócio vai só piorando. A Belly, que não era boba nem nada, não perdeu tempo e no mesmo dia do enterro foi lá sacar o valor. E a família do Mads? Ficou super desconfiada e acusou a mulher de ter envenenado o marido. Mas o Mads já vinha sendo tratado por problemas cardíacos. Mais tarde, a Belly confessou que deu ao marido umas folhas medicinais, mas ficou por isso mesmo e ela não foi acusada de nada. Durante esse tempo que eles ficaram casados, eles tiveram 4 filhos. Sim, gente, ela tinha filhos.
Essa parte é meio confusa, mas registros do censo americano lá de 1900 mostram que a Belle era mãe de 4 crianças, além de ter sob sua guarda uma menina adotada. Nesse mesmo censo, feito no mês de junho, constava que apenas 2 das crianças viviam com ela em Chicago. As outras 2 haviam falecido ainda na infância. A causa oficial das mortes foi colite aguda, uma inflamação intestinal bem comum naquela época. Mas um fato curioso, para não dizer suspeito, tá? Os sintomas da colite são idênticos aos de um envenenamento. Febre, náusea, dor abdominal e diarreia severa. Bom, será que ela matou os próprios filhos? Coincidência ou não, ambas as crianças tinham seguros de vida e as apólices foram pagas integralmente após as mortes. E agora já são 6 apólices de seguro. Socorro, hein? Gente, ela sempre lucra com a morte da família. Era como se a cada morte fosse um degrau para uma vida mais confortável, financeiramente. Com o dinheiro dos seguros da morte do marido, Belle comprou uma fazenda em LaPorte, Indiana, e se mudou com os filhos para lá. Chegando em LaPorte, Belle conheceu um homem chamado Peter Ganes, também norueguês, viúvo, trabalhador e aparentemente tão simples quanto ela mostrava ser. Tudo aconteceu muito rápido e em poucos meses os 2 se casaram. Agora mais uma bomba. Pasmem, meu povo, pasmem. Apenas uma semana após o casamento, a filha mais nova de Peter, fruto de seu casamento anterior, morreu de forma inexplicável dentro da casa da família Ganes. E depois o próprio Peter Ganes foi encontrado morto. E sabe a história que ela contou? Diz que uma máquina de moer carne caiu do nada na cabeça dele enquanto ele estava trabalhando no galpão da loja em que eles tinham aberto na cidade. Resumindo, todo mundo morria perto dela. E, mais uma vez, a história se repete. Ela recebeu o valor do seguro de vida. Bom, eu acredito que a essa altura ela já devia estar bem rica, né, gente? Porque depois de tanto seguro, seguro da loja, da casa, do primeiro marido, dos 2 filhos e agora do segundo marido, a história parecia absurda demais e, de fato, chamou a atenção das autoridades que abriu uma investigação. Nisso, a filha adotiva da Belle, a Jane Olsen, que tinha apenas 14 anos, teria confessado para um colega que a sua mãe teria matado o próprio marido. Mas em depoimento à polícia, a menina negou a história, certamente ameaçada pela mãe, né? E aí a Belle conseguiu convencer as autoridades de que ela era inocente e o caso foi encerrado. E, para surpresa de todos, adivinha o que aconteceu? A Jane também sumiu. A Belle contou para os vizinhos que a menina tinha ido estudar em um colégio interno em Los Angeles. Em 1903, sozinha e viúva mais uma vez, a Belle começou a publicar anúncios em jornais. Ela dizia ser uma viúva de muitas posses, bem-sucedida e procurava companheiros na mesma situação. Pretendentes de vários estados responderam o anúncio. E então ela começou a conversar com os homens por cartas e convencia os caras a irem para a fazenda e que cada um deles levasse suas economias para que eles pudessem investir juntos e desfrutar de tudo e serem felizes. Isso, inclusive, gente, me lembra muito esses golpes de internet que a gente já viu muito, só que no início do século XX e através de cartas, né? Pode comparar. Os homens começaram a chegar e um dos primeiros foi o Henry Guholt, de Wisconsin. Logo que chegou, ele escreveu para a família dizendo que estava bem e que a Belle era gentil e que talvez ficasse por ali. Mas depois parou de se comunicar com a família. Quando os parentes perguntaram sobre ele, Belle respondeu que o Henry havia partido com alguns comerciantes de cavalos para Chicago. E tem um detalhe. Ela se mostrava bem chateada e indignada com o homem que tinha sumido do nada. Outro exemplo foi o de John Moe, um trabalhador de Minnesota que também respondeu ao anúncio. Ele sacou todo o seu dinheiro do banco e viajou para LaPorte. Os vizinhos lembram dele chegando todo sorridente na fazenda. Depois disso, nunca mais foi visto. E sempre que alguém perguntava, ela repetia o mesmo discurso. Foi para Chicago. Todo mundo ia para Chicago pelo jeito, né?
Mas o caso que revelaria tudo o que acontecia foi o de Andrew Helgelien, um agricultor de Dakota do Sul. Por meses, ele e a Belly trocaram cartas amorosas. Ela dizia que havia ouro na fazenda e que precisava ter alguém de confiança ao lado dela. E então, o Andrew vendeu todas as suas terras e viajou para Laporte. Nunca mais ele foi visto. Mas o seu irmão, o Asla Helgelien, desconfiou dessa história. Aí ele viajou até Indiana e foi recebido por Belly, que disse que o irmão tinha ido embora e que ela não sabia o paradeiro dele. Há quem diga que um homem chamado George Anderson visitou Belly e percebeu algo estranho. Durante a noite, ele acordou e viu a mulher parado ao lado da cama, imóvel e em silêncio, observando o seu sono. Daí ele ficou assustado, se levantou, pegou suas coisas e fugiu sem nunca olhar para trás. Nenhum registro oficial confirma sua história, mas, entre as lendas, dizem que ele foi o único que saiu vivo da casa da viúva. Em 1907, Belly Gaines contratou um empregado, Raylan Fair. Ele era um homem simples, de aparência rude, e era conhecido na cidade por beber demais e viver de bicos. Ele ficou encarregado de cuidar dos animais, do chiqueiro e das tarefas mais pesadas. Com o passar do tempo, Ray se apaixonou por Belly. E, surpreendentemente, ela retribuiu o interesse, até certo ponto. Testemunhas diziam que o Ray dormia na casa, e vizinhos afirmavam que viam os dois juntos em feiras e tavernas, agindo normalmente como um casal. Quando os pretendentes que iam na fazenda atrás da Belly começavam a desaparecer, o Ray ajudava, sem entender muito bem o que estava fazendo. Ele recebia ordens para cavar buracos, carregar sacos pesados e acender os fornos em horários estranhos. A Belly dizia para ele que eram carcaças de porcos. Os vizinhos relatavam ver o Ray trabalhando à noite, suado e muito nervoso. Quando a Belly rompeu com o Ray, ele perdeu totalmente o controle. Passou a rondar a fazenda, bêbado e gritando o nome dela. Ele foi preso várias vezes por invasão e embriaguez. Belly então foi até o delegado e disse que estava com medo e que Ray fazia as ameaças diárias. Então o xerife determinou que ele não se aproximasse mais da fazenda. Mas ele, apaixonado, continuou voltando. Alguns moradores juravam ter visto os dois discutindo atrás do celeiro e que Belly o provocava, dizendo que ele era um fraco, um inútil, até que em 28 de abril de 1908 a casa dela pegou fogo. Quando o dia amanheceu, a polícia encontrou 4 corpos carbonizados. 3 crianças, que eram os filhos da Belly, e o corpo decapitado, isso mesmo, gente, um corpo decapitado de uma mulher deitada ao lado da cama. Lembrando que ela chegou em Indiana com apenas 2 filhos, mais uma adotada. E depois, eu não tinha falado sobre isso ainda, ela teve um outro filho. Tá, mas e a mulher sem cabeça? Era a Belly Gaines? Ninguém sabe de fato. Mas algo não batia. A mulher que foi encontrada lá, ela era menor, ela tinha no máximo 1,70 m, era bem mais leve e tinha mãos pequenas demais para ser a Belly. Lembrando que eu falei lá atrás que a Belly, ela tinha 1,80 m, tem lugares até que eu pesquisei que fala que ela tinha 1,86 m e pesava 90 quilos. E a cabeça nunca foi encontrada. Claro que o Raylan Fair seria o principal suspeito. E poucas horas depois, a polícia o prendeu. Eles disseram que ele havia incendiado a casa por ciúmes. O Ray negou essa história e, em depoimento, ele disse que a Belly procurou ele dias antes, pedindo para ele comprar querosene e lenha, mas que ele não sabia o motivo, não sabia em que ela iria usar isso. Também contou que ela parecia assustada, falava que alguém estava tentando matá-la e que ela precisava sumir, mas ninguém acreditava na história dele. No julgamento, ele foi condenado apenas por incêndio criminoso e não por assassinato. As provas eram confusas demais, mas mesmo assim ele foi preso
e definhou na cadeia até morrer em 1909. Após o incêndio, o Asla Helgelien, irmão do Andrew, lembram dele? O fazendeiro que havia desaparecido meses antes. Bom, o Asla voltou para a cidade trazendo diversas cartas. Correspondências trocadas entre Andrew e Belle Gaines. Essas cartas tinham um tom sedutor, onde a mulher falava de casamento, terras e lucros garantidos. A última carta dizia: traga o seu dinheiro e venha. O amor e a fortuna esperam por você. Olha que direta. Asla mostrou as cartas ao xerife e insistiu que ela havia matado o irmão dele e que o corpo estava enterrado na fazenda. No início, ninguém quis acreditar nele. A cidade inteira ainda lamentava a tragédia do incêndio. Mas o homem, muito determinado, conseguiu convencer o xerife. E então, no dia 3 de maio de 1908, começaram as escavações na fazenda Gaines. Um trabalhador local foi o primeiro a notar uma depressão estranha no solo, perto do chiqueiro dos porcos. A terra estava mais fofa, como se tivesse sido remexida recentemente. E quando começaram a cavar, eles sentiram um cheiro muito forte, muito mesmo. E não era cheiro de porco, tá? Gente, em poucos dias, 10 corpos inteiros e diversos fragmentos foram retirados do solo. Alguns estavam embrulhados em panos ou cobertos de cal, um truque usado para retardar o cheiro da decomposição. Outros foram simplesmente enterrados em covas rasas, próximo ao celeiro. Os corpos apresentavam padrões idênticos: golpes na cabeça, cortes profundos no pescoço e, em muitos casos, sinais de estricnina no estômago. Para quem não sabe, estricnina era um veneno muito usado para matar ratos. A Belle matava de forma dupla. Primeiro ela envenenava, depois golpeava. Em meio aos cadáveres, conseguiram identificar o próprio Andrew Helgelien, que, graças à persistência do seu irmão, os corpos foram encontrados. John Moe, o homem de Minnesota, e Henry Gulholt, de Wisconsin. E lembram da Jane Olsen, a filha adotiva desaparecida? Pois é, gente, ela nunca esteve estudando em Los Angeles. Ela estava enterrada na fazenda. Vários fragmentos de pernas, mãos, crânios nunca puderam ser reconhecidos. Em uma das últimas escavações, os investigadores encontraram algo bizarro. Um saco pequeno e dentro dele, restos de ossos infantis. Antes de morrer, o Ray Lamphere fez uma confissão ao reverendo que foi registrada em um documento oficial. Ele disse que a Belle planejou o incêndio para forjar a própria morte. Segundo Ray, Belle matou uma mulher andarilha parecida com ela. Decapitou o corpo, colocou no quarto com as filhas, espalhou querosene e incendiou tudo antes de fugir na escuridão. Ele garantiu que não participou dos assassinatos, mas ajudou a encobrir os rastros. Será que ela fugiu? Nos anos seguintes, relatos surgiram de mulheres loiras, grandes e com sotaque norueguês em várias cidades. Anos mais tarde, uma mulher chamada Esther Carlson foi presa por envenenar um homem rico em Los Angeles. Ela morreu antes do julgamento e tinha a idade e a aparência semelhantes à de Belle. Mas como ela foi cremada, o mistério permaneceu. Em 2008, foram feitos testes de DNA nos ossos da mulher decapitada, encontrados lá em 1908, e os resultados foram inconclusivos. Ou seja, não sabemos se a Belle fugiu ou morreu no incêndio. Mas, na minha opinião, de acordo com as pesquisas e pelo que eu trouxe aqui para vocês, ela forjou o incêndio e fugiu. O que vocês acham? Já deixa aqui nos comentários. E já sabe, né? Não deixe de curtir esse vídeo, porque assim você me ajuda bastante na divulgação. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixe de compartilhar com aquele seu amigo ou aquele parente que curte crimes reais, histórias bizarras, assombrações. E me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para você. Te vejo já já no próximo vídeo.